Olá, muito bom dia. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, trazendo para você uma programação que irá abençoar a sua vida. Sejam muito bem-vindos nesta manhã. Recebam a paz do Senhor Jesus, desde que vos cumprimenta seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, ao meu lado, ele, meu xará, Rodrigo Mundim. Bom dia. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Bom dia a todos vocês que estão aí, esperando essa palavra e junto conosco, vamos meditar nela, meditar no ensinamento do Senhor. Que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos dar uma semana próspera, uma semana produtiva, Xará? Uma semana cheia de paz, Sinta a presença do Senhor aí e que Deus possa falar em nossos corações, que Deus possa fazer de nossos corações terra fértil, aquela terra que absorve a palavra, que absorve a semente dele e que essa semente possa frutificar em nossos corações e gerar frutos e bons frutos para a honra e glória do nome de Jesus. É isso aí, que esses frutos possam cair em terra fértil, que seja o seu coração e possa produzir bastante frutos na sua vida. Posicionamento, está na hora de nos posicionarmos, está na hora de nós nos colocar na posição que a gente precisa se posicionar. Tem posicionamento, xará, que a gente não quer ter, mas que é necessário para que a nossa vida possa até evoluir, Fluir, xará? Fluir, justamente. Vamos para o texto? Vamos para o texto. Hoje a nossa meditação está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Só o 15, xará? Só o 15. Então vamos lá. Josué, capítulo 24, versículo 15, fala o seguinte: E se vós parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis. Se aos deuses que vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Olha que fantástico. Josué, sucessor de Moisés, líder de Israel, um grande guerreiro, ficou na incumbência de conduzir Israel até a terra prometida, logo após a morte de Moisés. Ele já assume um compromisso muito grande, O xará gosta muito de ler o texto de Josué, capítulo 1, quando Deus vem por várias vezes animando a Josué. Em hora alguma, Deus fala para Josué ser igual a Moisés, Porque Deus trabalha com o indivíduo. Então, Deus já sabia que Moisés, Deus tinha trabalhado de um jeito, com Josué, Deus trabalharia de uma outra forma, e isso já me dá um gancho, porque a cada um Deus vai usar de uma maneira. Eu não vou ser usado da mesma forma que eu não serei usado da mesma forma que Deus usa o xará, nem ele será usado da mesma forma que Deus me usa, e assim sucessivamente, porque Deus trabalha de forma não uniforme, mas de forma individual. Deus trabalha com cada um, a cada um Deus chamou de um jeito. Então, quando Deus chama Josué, Deus não chama Josué para ser igual a Moisés, Deus chama Josué para ser um indivíduo. Josué sente medo por causa do peso da responsabilidade de trabalhar ou de liderar o povo, sabendo do povo que estava liderando, de liderar o povo até a terra prometida. E Deus vem por várias vezes a Josué e fala para ele: olha, esforça-te, tem de bom ânimo. O interessante, xará, que eu estava lendo esse texto, Deus fala com Josué assim: Moisés morreu. Em outras palavras, está dizendo para Moisés assim, para Josué assim: olha, o que eu fiz na vida de Moisés já acabou, eu estou começando uma nova página. Às vezes a gente está se apegando demais às coisas que já passaram, às coisas que já se foram, às coisas que já morreram, e a gente ainda está pegando aquelas coisas, ainda tem resquícios daquelas coisas na nossa vida. Josué estava apegado em Moisés, e Deus falou assim: Moisés, hoje, se você ler o primeiro capítulo de Josué, no versículo 1, você vai ver Deus falar com Josué assim: meu servo Moisés está morto. Em outras palavras, está dizendo assim: acabou, agora é uma nova etapa, eu escolhi você para liderar o povo. Então ele sente o peso
da responsabilidade. E ele vem conduzindo o povo e atravessa as muralhas de Jericó, e atravessa, né, os rios ali do Jordão, e vem caminhando com aquele povo. Só que chega uma hora, Josué agora, capítulo 23, só para a gente contextualizar, Josué já está de idade avançada, e o povo estava se desviando mais uma vez da lei do Senhor. Nos bastidores o Xará falou assim: o povo que desviava, e era verdade. O povo mais uma vez estava se desviando do caminho do Senhor, da lei do Senhor, dos preceitos do Senhor. E sabe o que Deus faz? Deus vem a Josué e fala com Josué: Josué, o povo está desviando. Josué, no capítulo 23, vai trazer novamente a memória do povo a lei do Senhor, e ele vai instruir o povo a observar a lei do Senhor. No capítulo 24, Josué agora começa a trazer para a memória, fazer o povo lembrar das grandezas que Deus havia realizado, das coisas grandes que Deus havia feito. Então Josué vem ao povo dizendo assim para o povo: ó, o Senhor já nos livrou lá no Egito, o Senhor já nos livrou da mão de Faraó, o Senhor, porque Josué nasceu no Egito, ele acompanhou tudo. Olha que interessante isso aqui: Josué nasce no Egito, cresce no deserto, mas morre na promessa. Não importa onde você nasceu, não importa o que você atravessou, a verdade é que você vai chegar na promessa. Se você crê, digita amém aí. Então já começa por aí. Então Josué, o que ele faz? Ele está instruindo o povo: olha, se vocês quiserem servir ao Senhor, vocês vão servir ao Senhor. Se vocês quiserem servir os deuses pagãos lá da terra do Egito, ok, sigam. Se vocês querem seguir os deuses que vocês conheceram aqui na terra dos amorreus, ok, sigam. E ele continua dizendo assim: ó, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo você já leu, já foi em casa, pelo menos no interior, tem muito aqueles pregados, tipo um pergaminhozinho assim, né? Traseiro de caminhão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É extraído desse texto. Foi Josué quem falou isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué está instruindo o povo, o que Josué está requerendo do povo, nada mais é que o quê? Um posicionamento. O que Josué está dizendo para o povo? Olha, o que vocês não podem, se vocês quiserem seguir os deuses do Egito, segue. Se quiserem seguir os deuses que vocês conheceram aqui na terra dos amorreus, sigam. Eu, porém, e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Em outras palavras, ele estava exigindo do povo um posicionamento, porque o povo estava, aquele negócio, costume do Egito, costume de deuses pagãos, dos amorreus, e ainda professando que servia a Deus. Então, tipo assim, estavam vivendo uma vida toda avacalhada, como diz o outro, e ainda falando que servia a Deus. Aí Josué fala assim: não, vocês não podem desviar do caminho do Senhor servindo outros deuses. Vocês não podem falar que seguem o Senhor servindo os deuses dos amorreus. Vocês podem servir os deuses que vocês quiserem, só que vocês precisam o quê? Se posicionar. Justamente, Xará, me faz lembrar, quando você falou desses pergaminhos, quando eu li esse versículo, minha mãe tinha, né? E esse versículo estampado, né? Na parede lá da nossa casa ou na nossa porta do nosso quarto, falando assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, o importante desse versículo, eu vejo aqui, quando Josué se trata disso, é o posicionamento. Ele se posicionou, né? Ele se posicionou. E quantas vezes nós, eu falo nós porque nós, todo mundo, né? Quantas vezes nós precisamos posicionar diante de uma situação e não posicionamos? Verdade. Quantas vezes nós fazemos igual aquela música: deixa a vida me levar, vida leva eu. Quantas vezes Deus exige de nós um posicionamento e você não tem esse posicionamento? Ah, Rodrigo, por que eu não tenho esse posicionamento? Porque às vezes, lembra lá daquela parábola da semente? Quando fala assim, ó, o semeador saiu para semear, uma semente caiu à beira do caminho. Veio a gaivota, veio o pássaro, pegou e levou e não deixou ela germinar. Outra semente caiu em meio às pedras. Ela chegou até florescer, mas morreu.
Outra semente caiu entre os espinhos. Germinou, cresceu, mas os espinhos fez o quê? Sufocou ela. E outra semente caiu aonde? Em terra boa. Quando nós abrimos o programa, toda vez eu falo que nosso coração tem que ser uma terra boa. Por quê? Porque ele tem que absorver a palavra e germinar. Não adianta nada eu ser aquela pessoa que ouve a palavra de Deus todos os dias, mas não pratica. Por que eu não pratico, Rodrigo? Porque eu sou aquele crente só de ouvir. Se você for um crente que só ouve e não lê, e não aprende, porque um culto, xará, eu vi a diferença entre ensinamento, culto de ensinamento e culto de pregação. A maioria das pessoas, e eu falo de mim também, gosta mais do culto de quê? De pregação. Porque o culto de pregação é aquele culto seguinte: ó, você vai vencer. Entendeu? E tem que ter os dois, mas os dois tem que caminhar junto, tanto o culto de pregação, quanto o culto de ensinamento. Porque o ensinamento, xará, é a base do evangelho. Se você começar a meditar na palavra do Senhor, começar a estudar a palavra de Deus, você começar a estudar, Deus vai começar a entrar, a meditar, e a entrar no seu coração, e a semear no seu coração o quê? Ensinamento. E o ensinamento é a base do evangelho. Quando você tem um ensinamento forte, quando você estuda e tem esse ensinamento forte, lembra do texto? A sua casa é edificada na rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade, mas ela não vai abalar. Agora, se você for só aquele crente que gosta de pregação, do emocional, não estou desmerecendo não, eu acho que tem que ter essa pregação sim. Tem que ter a pregação, tem que ter a pregação que motiva, tem que ter aquela pregação que fala, você vai vencer, tem que ter, só que tem que ter também o culto do ensinamento. Porque quando tem só pregação emocional, xará, e não tem ensinamento, é igual a sua casa, vem um vento, é edificada na areia. Se vir um vento, ela cai. É igual a semente, na beira do caminho, ela chega até florescer, ela cai em território rochoso, ela chega até florescer, se até absorve. Mas se você não praticar e não meditar, ela morre. Por que ela morreu? Porque ela não tem raiz, ela não é embasada. Qualquer vento que vir, qualquer sol que dá nela, ela murcha. Ah, Rodrigo, e se a semente for entre os espinhos? Ela floresce, ela germina, ela nasce, ela floresce, porém os espinhos fazem o quê? A sufocam. O que é os espinhos? Você lê a palavra, absorve a palavra, absorve a semente frutifica, você começa a ouvir pregação, você começa a ouvir a palavra, mas você não começa a entender o que é a palavra, você não começa a estudar a palavra, e quando você não tem estudo da palavra, você fica fraco. Ou seja, os espinhos, as coisas que te atraem, as coisas que o diabo pode colocar para te atrair, vai o quê? Vai te sufocar, e quando te sufoca, você morre. Ele te aprisiona de novo. Agora, se cair em terra boa, se essa palavra cair em terra boa, se o seu coração for uma terra fértil, que absorve a palavra, que ouve a palavra, que estuda a palavra, que medita na palavra de dia e de noite, aí sim, é uma terra o que, xará? É uma terra fértil. E eu gosto de um versículo que está em Lucas capítulo, se eu não me engano é 9, Lucas capítulo 9, Lucas 9:62, fala o seguinte: e Jesus lhe disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Uau. Quantas vezes você já colocou a mão no arado, xará? Quantas vezes nós já colocamos a mão no arado e olhamos para trás? Quantas vezes nós colocamos a mão no arado, falamos da palavra do Senhor, temos um posicionamento, mas às vezes nós deixamos as coisas, nós deixamos os espinhos da vida nos sufocar. Verdade. E a gente olha para trás. Aí quando você olha para trás, você começa o quê? A dar uma brecha. Você começa a ter já viu aqueles crentes, dupla personalidade? Domingo ele é cristão roxo, segunda-feira ele é cristão, terça-feira
ele só segue. Quarta-feira, não, ele já não sabe mais o que ele é. Quinta-feira ele já está espandongado. Você entendeu? Sexta-feira, nossa, sextou o bebê. Aí vem o ditado, sextou o bebê. Pagode. Né? E tal, e sábado, aí domingo eu lembro, nossa, hoje é dia para a igreja. Arrependimento. Entendeu? Então, Deus nos quer o quê? Um posicionamento. Não adianta. Ah, Rodrigo, aí eu e minha casa serviremos a Senhor. É muito bonito você falar isso aí. É muito bonito. Mas sem posição, não adianta, xará. Aí quando está passando dificuldade, está passando tribulação, fala assim, nossa, mas Deus deixa eu passar a tribulação. Será que Ele está deixando você passar a tribulação? Ou é você mesmo que está cavando a sua tribulação? Ou é você mesmo que está passando por dificuldade porque você saiu do caminho dele? João 10, parte B do versículo fala o seguinte: eu vim para que tenhais vida, e vida em quê? Abundância. Mas para você ter vida em abundância, você tem que andar onde? Nos caminhos do Senhor. Não adianta você ser o crente Raimundo, um pé na igreja, o outro no mundo. Ou às vezes os dois no mundo mesmo, né? Ou às vezes os dois, igual o Xará falou. Não adianta, gente. Ou você se posiciona, ou você vive uma vida de abundância, ou você vai viver uma vida de escassez. É fato. Deus não volta atrás na sua palavra, é o homem que volta atrás. Verdade. Deus não se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Deus está batendo na sua porta, fala, ó, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu faço o quê? Eu entrarei e cearei com ele. Mas se você não abrir a porta, não adianta. Quantas vezes nós abrimos a porta para Deus, Deus entra na nossa casa, opera um milagre. Quando você está bem, o que você faz? Bate nas costas de Jesus e fala assim, ó, valeu, hein? Obrigado, hein? Não preciso de você mais, não. Minha mãe contou a historinha, já acontece essa historinha várias vezes e Deus me fez lembrar dela agora. Uma família sempre orava dia de domingo, Senhor, nos dá um pedacinho de terra. Senhor, nos dá uma fazenda. Senhor, nos dá uma chácara para nós repousarmos. Orando. O pai, a mãe e os filhos orando. Deus vai e concedeu a chácara. Todo final de semana, em vez de ir para a igreja, eles iam para onde? Para a chácara. Um belo domingo, eles passando de manhã cedo na porta da igreja, o filho dele vira para a igreja e fala o seguinte: tchau, Senhor, não precisamos mais de você, porque nós já adquirimos a chácara. Quantas vezes Deus te dá uma bênção e você faz dessa bênção a maldição na sua vida porque você esquece dele? Quantas vezes Deus, às vezes o Senhor vai te privar de alguma coisa porque você não está apto para receber. Às vezes Deus te priva de alguma bênção para você não desviar do caminho dele, porque você ainda não tem o quê? O posicionamento certo de se posicionar diante dele. Porque se ele te dá, xará, você vai desviar. Verdade. Se ele te colocar abundância, você vai desviar. Deus conhece o seu coração, e no seu coração está a raiz da vida, ou para o bem ou para o mal. Qual a posição que você vai ter hoje? Você vai ter a posição, não, eu vou posicionar hoje perante o Senhor, eu vou posicionar, eu vou viver uma vida, eu vou seguir os passos de Cristo. Ontem teve uma pregação na igreja, daquela cura do cego, onde o Senhor retira o cego da aldeia, que é de Betsaida, e Jesus passa, cospe, né, no olho dele, a primeira vez, fala, o que você está vendo? Ele falou o seguinte, não, eu estou vendo pessoas igual árvores andando. Jesus cospe de novo e faz a segunda vez, o que você está vendo? Aí a visão dele ficou nítida. E o pastor falou uma coisa que eu achei interessante, xará. Ele falou assim, até Jesus operou 2 vezes para ficar perfeito esse milagre, mas ele podia operar só uma vez. Por que ele operou 2? Porque até Jesus fez de novo para fazer perfeito. E quantas vezes nós desistimos da primeira vez? Quantas vezes você caminha com o Senhor e no primeiro obstáculo você desiste? Quantas vezes você tem um posicionamento, você quer se posicionar, mas na primeira tempestade você desiste? Por quê? Porque você não está meditando, porque você não está tendo ensinamento da palavra. Porque se você estiver meditando na palavra de dia e de noite, Jesus, Deus fala no seu coração.
E se Ele falar no seu coração, não tem como você colocar a mão no arado e orar para trás. Não tem como. Que possamos nos posicionar, que possamos ter um posicionamento perante o Senhor, de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram que em espírito e em verdade. É isso que Jesus quer, é isso que Deus quer para nós. Por isso que Ele mandou seu Filho nessa terra, para morrer e pagar o preço que já foi pago. O preço já foi pago. Basta você o quê? Se posicionar, aceitar Jesus, aceitar Ele como seu único suficiente Salvador. Rodrigo, já aceitei, então posiciona, caminha. Ah, mas eu errei, caminha de novo. Salomão, para ter uma resposta de Jesus, de Deus naquela época, ele sacrificou quantos bois? 1000 bois. Até Deus falar com ele. Às vezes nós sacrificamos só um. Sacrificou um, não falou? Sacrifica de novo. Sacrifica o terceiro, o quarto, jejuma, ora. Deus não falou, jejuma de novo, ora de novo. Não falou, jejuma de novo, ora de novo, jejuma de novo, ora de novo, até Ele falar. Posicionamento, perseverança, persistência, resistência. Eu gosto muito de falar resistência à academia. Ou seja, você tem que ir todos os dias, fazer. Não é fácil, a gente tem que ter resistência e persistência. Você tem resistência e persistência em tantas coisas na sua vida, mas quando chega na palavra do Senhor, você não tem um posicionamento, você não tem uma resistência, você não tem uma persistência. Às vezes você só posiciona uma vez na semana. Jesus não quer que você posicione uma vez na semana, não. Deus quer que você posicione todo santo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Nós temos que ter o posicionamento do Senhor a cada segundo na nossa vida. Que Deus possa nos dar essa força, Xará. Que Deus possa nos dar essa força de se posicionar. Que Deus possa nos dar a força de ler, de estudar, de meditar na palavra dEle. Porque quando vem vento, quando vem tempestade, nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo. É verdade, Xará. O posicionamento é libertador. Quando você se posiciona, você sabe que você está se livrando de algumas amarras na sua vida, né? Quantas vezes você está num relacionamento tóxico? Quantas vezes você está num relacionamento abusivo? Quantas vezes você está numa situação constrangedora e você, por até querer, ou até por não querer magoar o outro, você se prejudica por não se posicionar, e isso tem afetado o seu emocional, afetado a sua mente, e você está se prejudicando. Então está na hora de você se posicionar. Jesus nunca gostou de dois pensamentos, das pessoas cochearem em dois pensamentos. A Bíblia diz assim, Jesus um dia falou assim, não adianta um homem colocar remendo de pano novo em vestimenta velha, porque a ruptura será maior, ou seja, o dano será maior. Jesus, Apocalipse diz assim, a igreja, né, de Laodiceia, tu não é nem morno, não é quente e nem é frio, tu é morno. Ou seja, você está no meio, você não se posiciona nem lá nem cá, você fica no meio do caminho, em cima do muro, nem lá nem cá. Jesus falou assim, quem dera se fosse frio ou quente, ou seja, se estivesse ou de um lado ou do outro. Ou seja, Jesus nunca teve interesse em pessoas meio termo. Ou você se posiciona, ou para Deus você não serve, porque você precisa se posicionar. Josué falou para o povo assim, não importa, eu já estou de idade avançada, já estou velho, mas não importa, para mim não importa o que vocês vão pensar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, se vocês quiserem servir outros deuses, que sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é o que? Posicionamento. Ele exigiu do povo o que ele fez. Ele falou para o povo, olha, vocês têm que se posicionar, ou servem os deuses egípcios, ou servem os deuses dos amorreus, ou servem o nosso Deus, mas tem que haver uma posição. Eu estou me posicionando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa manhã é uma manhã de posicionamento. Está na hora de você decidir, está na hora de você se posicionar, o que você quer para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós vamos orar antes, dar um abraço aqui e um bom dia a Samara Ciardo, bom dia, Cristiane Lima, dia. que no caso é a Lívia. Bom dia, Livinha.
Deus abençoe sua vida, Lívia. O Maurício Batista colocou bom dia na paz do Senhor Jesus. Deus Bom abençoe dia. a oração. Dona Sara Gondim colocou bom dia. Dona Iracilda Dias, bom dia, que Deus abençoe a todos nós. Iracilda Dias colocou amém. Cássio Constantino está conosco, que disse bom dia, amigos da GV. Bom dia. Cássio Constantino colocou também, é verdade, temos que abrir a porta todos os dias. A Iracilda Dias colocou amém, é verdade. Jorge Luciano colocou uma semana abençoada a todos nós. Amém. Maurício Batista colocou amém. Fabrício Macedo acabou de entrar e colocou bom dia e a mãozinha de amém. Vamos orar? Bom dia. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor. Obrigado, Jesus, por essa Muito obrigado, ó Pai, por essa semana, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma manhã, ó Pai, onde estamos primiciando, ó Pai, as primeiras horas do nosso dia, Pai, meditando nos Teus ensinamentos, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, essa palavra, ó Pai, possa permanecer e penetrar em nossos corações, ó Pai. Faça de nossos corações, ó Pai, terra fértil, ó Pai, aonde absorve essa palavra, absorve essa semente, ó Pai, que essa semente possa germinar, crescer e dar frutos e bons frutos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a nossa semana, Pai. Nos dá uma semana cheia de paz, cheia de prosperidade, ó Pai, e que em meio às guerras possamos vencer em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, venha nos fortalecer, ó Pai, a cada dia, Pai. A cada dia nos fortaleça, Pai. Mas nos fortaleça, Pai, de maneira que possamos entender a Tua palavra e meditar na Tua palavra, Pai. Nos Teus ensinamentos, ó Pai. Para que não possamos, ó Pai, ser guiados por qualquer vento, ó Pai. Mas que possamos ser guiados, ó Pai, pelos Teus passos, ó Pai, pelos Teus caminhos, pelos Teus ensinamentos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. É isso que eu lhe peço, ó Pai. Ministro a bênção, ó Pai, na vida de todas as pessoas, de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Pai. Cada pessoa, cada família, Pai. Seja agraciada, Pai, com o Senhor, agraciada pelas Tuas bênçãos, agraciada, Pai, em nome de Jesus, com o Teu amor, ó Pai, com a Tua misericórdia, Pai, com o Teu perdão, ó Pai. Agraciada, Pai, com a Tua cura, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço, ó Pai, com perdão dos meus pecados e em nome do Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida poderosamente, abundantemente. Um abraço afetuoso e até amanhã. Amém. Se você gostou dessa mensagem, nos ajude a compartilhar essa mensagem com mais uma pessoa e nos ajude a entregar essa mensagem a mais pessoas. Como que eu faço isso, Rodrigo? Curtindo, compartilhando, deixando seu comentário. Rodrigo, eu não quero compartilhar. Tudo bem, curte o vídeo, comenta lá, coloca um joinha, coloca uma mãozinha, coloca um bom dia, coloca graças a Deus, Deus tem falado com você, coloca um amém, nos ajude a permanecer aqui, nos ajude a propagar essa palavra para mais pessoas. No mais, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.